Imagine viver em um lugar onde até aquele que cometeu um erro grave, como tirar a vida de outra pessoa, ainda poderia encontrar proteção, não para fugir da justiça, mas para receber a oportunidade de ser ouvido, julgado com equidade e, quem sabe, restaurado. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde exploramos a palavra de Deus de forma profunda, capítulo a capítulo, para que você conheça cada detalhe desta história viva. No capítulo anterior, vimos como as fronteiras da Terra Prometida foram traçadas com precisão e como as tribos de Israel receberam suas porções. Mas agora, com o mapa definido e a promessa praticamente ao alcance das mãos, Deus apresenta uma nova instrução que nos revela o seu caráter: as cidades de refúgio. Lugares estratégicos, estabelecidos não apenas para manter a ordem, mas para preservar vidas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Justiça e misericórdia caminhando lado a lado, como só o Senhor sabe fazer. O povo está em Canaã, as tribos conhecem seus limites e a vida começa a se organizar. Deus, que já havia demonstrado ser um Deus de ordem ao dividir a terra, acrescenta agora um elemento surpreendente à estrutura da nação. Separem para vocês cidades que servirão de refúgio. Essas cidades não eram comuns. Eram lugares especiais onde o homicida involuntário poderia correr para salvar-se da vingança imediata de um parente da vítima. É aqui que começamos a ver a tensão entre a justiça humana, muitas vezes impulsiva e movida pela emoção, e a justiça divina, que considera cada detalhe antes de emitir a sentença. Você já parou para pensar em como nossas reações podem ser rápidas demais para condenar, enquanto Deus sempre age com equilíbrio? Mas o que exatamente eram essas cidades? Ao todo, eram 6. 3 a leste do Jordão e 3 a oeste, estrategicamente posicionadas para que qualquer pessoa, em qualquer lugar de Israel, pudesse chegar até uma delas em pouco tempo. Não importava se você era um israelita ou estrangeiro. O acesso era para todos. A função principal era simples e, ao mesmo tempo, profundamente significativa: proteger até que o julgamento fosse realizado. Não se tratava de impunidade, mas de um sistema que garantia que ninguém seria condenado injustamente. Espiritualmente, essas cidades apontam para algo ainda maior. Um lugar seguro onde a culpa não é ignorada, mas também não é decidida às pressas. Você consegue ver o reflexo disso na obra de Cristo? Ele é o nosso refúgio, aquele que nos acolhe e nos mantém seguros até que a justiça definitiva seja revelada. Nesse ponto, vale destacar a diferença fundamental entre homicídio voluntário e involuntário. O primeiro era resultado de intenção, ódio ou premeditação, um crime grave que merecia a pena máxima. O segundo, porém, podia acontecer em situações inesperadas: um acidente de trabalho, uma queda de ferramenta, um golpe não planejado. Deus sabia que a impulsividade humana poderia levar a vinganças injustas, e por isso criou um espaço onde a calma e a análise substituíssem a pressa e a ira. Os anciãos dessas cidades de refúgio eram responsáveis por ouvir, avaliar e decidir, garantindo que a lei fosse aplicada com santidade e equilíbrio. Aqui, Deus nos mostra que sua justiça nunca é cega ao contexto. Ela sempre leva em conta a verdade completa. Quantas vezes nós, em nossa vida, não julgamos alguém sem conhecer toda a história? E há um detalhe precioso: todas as cidades de refúgio eram cidades levíticas. Isso significa que eram habitadas por aqueles que serviam diretamente ao Senhor, pessoas dedicadas ao ensino da lei e ao cuidado espiritual do povo. Isso não era por acaso. Deus queria que, ao buscar proteção, o culpado ou acusado também estivesse próximo da presença dele. Não era apenas um abrigo físico, mas também um espaço para reflexão e possível arrependimento. É como se o Senhor dissesse: enquanto a justiça não chega, permaneça perto de mim. E você,
Já buscou refúgio na presença de Deus quando se sentiu acusado, incompreendido ou ameaçado? Comente aqui nos comentários como você vê essa relação entre justiça e misericórdia na sua vida. Ao estabelecer as cidades de refúgio, Deus estava ensinando algo que vai além da simples proteção física. Ele estava revelando um princípio eterno. A verdadeira justiça não pode ser separada da misericórdia. É como se o Senhor estivesse dizendo a Israel e a nós que julgar sem ouvir, punir sem entender e agir sem amor é deturpar a essência da lei divina. Pense por um momento. Quantas vidas, famílias e histórias já não foram destruídas porque alguém agiu com pressa em condenar? Quantas vezes carregamos pesos que poderiam ter sido aliviados se tivéssemos encontrado um lugar de escuta e segurança? As cidades de refúgio não eram apenas para os acusados, eram um lembrete para toda a nação de que cada julgamento deveria refletir o coração de Deus. A localização dessas cidades também revela a sabedoria do Senhor. Elas estavam distribuídas de forma que ninguém precisasse percorrer grandes distâncias para chegar até uma. Isso nos mostra que o refúgio de Deus sempre está ao alcance de quem o busca sinceramente. 3 delas ficavam ao leste do Jordão: Bezer, Ramote e Golã, para as tribos que haviam herdado terras antes da travessia. As outras 3, ao oeste, Quedes, Siquém e Hebrom, para as tribos na terra prometida. Era uma rede de proteção que abrangia todo o território, garantindo que a justiça fosse acessível a todos. Não é assim também com Cristo? Ele é acessível em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta clamar e correr para Ele. Você sente que, na sua vida, a presença de Deus está perto o suficiente para que você possa buscá-lo imediatamente quando precisar? Outro ponto importante é que o direito ao refúgio não eliminava a responsabilidade do acusado. Ao entrar na cidade, ele precisava permanecer ali até o julgamento e, caso fosse considerado inocente de homicídio intencional, deveria continuar na cidade até a morte do sumo sacerdote. Essa permanência era uma forma de proteger tanto o acusado quanto a comunidade, evitando novos confrontos e garantindo que a paz fosse mantida. É um lembrete de que o perdão e a proteção de Deus não são uma licença para agir sem responsabilidade. A graça não anula a verdade. Ela nos convida a viver de forma transformada. Você já percebeu como Deus, muitas vezes, nos mantém em certos lugares de espera até que nosso coração esteja preparado para viver em plena liberdade? Os levitas, moradores dessas cidades, tinham um papel fundamental. Eles não eram apenas guardiões da lei, mas também intercessores, conselheiros e mestres da palavra. Ao viver sob a proteção deles, o acusado tinha a oportunidade de ser instruído e restaurado espiritualmente. Essa convivência diária com homens e famílias dedicadas ao Senhor criava um ambiente propício para arrependimento genuíno. Aqui, vemos mais uma vez que o refúgio de Deus não é um esconderijo para escapar das consequências, mas um espaço de transformação. É impossível viver perto da presença divina e continuar sendo o mesmo. Isso nos desafia a perguntar: será que temos usado a presença de Deus como um verdadeiro lugar de mudança? Ou apenas como um refúgio temporário para aliviar nossa consciência? No fundo, as cidades de refúgio eram um reflexo do próprio caráter de Deus. Ele não fecha os olhos para o pecado, mas também não fecha o coração para o pecador. Sua justiça é precisa e sua misericórdia é abundante. Em uma época em que a vingança pessoal era a resposta mais natural, Deus instituiu um sistema que promovia equilíbrio, prudência e preservação da vida. Ao olharmos para nossa sociedade hoje, não é difícil perceber que ainda precisamos desesperadamente dessa combinação. Quantas discussões, cancelamentos e condenações acontecem antes mesmo que a verdade seja ouvida?
As cidades de refúgio nos convidam a desacelerar, ouvir e julgar com o coração alinhado ao do Criador. O funcionamento das cidades de refúgio era um retrato vivo do equilíbrio perfeito entre lei e graça. Imagine a cena: um homem trabalhando no campo, talvez cortando lenha com um machado. A lâmina, de repente, se solta e atinge fatalmente um companheiro. No calor do momento, um parente próximo da vítima, movido pela dor e pelo instinto de vingança, se levanta para tirar a vida do culpado. Em muitas culturas daquela época, isso seria o fim da história. Sangue por sangue, vida por vida. Mas em Israel havia um outro caminho. O acusado podia largar tudo e correr, sem olhar para trás, em direção à cidade mais próxima designada por Deus. Ao chegar, deveria apresentar seu caso aos anciãos e permanecer protegido até que um julgamento justo fosse realizado. É assim que o Senhor nos ensina que, mesmo diante de tragédias irreversíveis, a justiça não pode ser guiada apenas pelo impulso emocional. Essas cidades eram mais do que pontos geográficos, eram símbolos espirituais. Cada uma delas representava um porto seguro no meio da tensão, um lugar onde a vida poderia ser preservada até que a verdade fosse plenamente revelada. E a localização estratégica não era mera logística humana, era providência divina. Deus sabia que, em momentos de desespero, a distância pode ser fatal. Por isso, organizou o território de modo que, de qualquer parte de Israel, a cidade mais próxima estivesse a apenas um dia de viagem. Isso nos mostra que o refúgio divino é sempre oportuno. Cristo, nosso verdadeiro refúgio, não está distante ou inacessível. Ele está ao alcance de um clamor sincero, pronto para nos receber no momento da necessidade. Será que nós, como igreja, estamos oferecendo ao mundo essa mesma proximidade? Estamos sendo cidades de refúgio para os que chegam feridos e desesperados. Outro detalhe fascinante é a presença dos levitas nessas cidades. Essas não eram comunidades comuns, eram centros de ensino, adoração e serviço ao Senhor. Os levitas eram homens separados para o ministério e suas cidades eram espaços consagrados. Isso significa que o acusado não apenas encontrava proteção física, mas também convivia diariamente com pessoas cuja vida girava em torno da presença de Deus. Imagine a transformação de alguém que, em meio à angústia e à espera, passa a ouvir cânticos, ensinamentos e orações constantemente. Não é coincidência que Deus tenha colocado essas cidades sob a responsabilidade daqueles que poderiam não apenas proteger, mas também restaurar. Aqui está um princípio para nós. Quando Deus nos dá um lugar de refúgio, Ele também nos dá oportunidade de mudança. E mudança verdadeira não acontece longe de sua presença. O tempo de permanência na cidade era determinado por um fator curioso: a vida do sumo sacerdote. O acusado podia viver anos ou até décadas sob essa proteção, mas sua liberdade plena só viria quando o sumo sacerdote morresse. Este detalhe aponta para um simbolismo profundo. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus e sua morte marcava um novo ciclo, trazendo libertação para aqueles que aguardavam. Espiritualmente, isso aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, que não apenas morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar liberdade definitiva. Assim como a morte do sumo sacerdote libertava o acusado, a morte de Jesus nos libertou da condenação eterna. Você já pensou no quanto esse detalhe da lei mosaica ecoa diretamente no Evangelho? A lei do refúgio também deixava claro que não havia espaço para proteger o culpado de homicídio intencional. Caso ficasse provado que o ato foi premeditado, o acusado não poderia permanecer na cidade. Ele seria entregue à justiça para receber a sentença adequada. Isso reforça que a misericórdia de Deus não é um escudo para o pecado deliberado, mas um abrigo para aqueles que, mesmo errando, não agiram com maldade no coração. Essa distinção é vital para entendermos que o amor de Deus
não é conivente com o mal, mas está sempre pronto para abraçar o arrependido. E isso nos leva a refletir. Será que em nossas relações temos conseguido equilibrar firmeza e compaixão? Ou tendemos a ser extremos, ou duros demais, ou permissivos demais? No fundo, tudo isso revelava um aspecto fundamental do caráter de Deus. Ele é um juiz justo, mas também um pai misericordioso. O sistema das cidades de refúgio evitava que a vingança pessoal se transformasse em um ciclo interminável de morte. Era um convite para a nação aprender a esperar, a ouvir e a agir de forma ponderada. Ainda, hoje essa lição ecoa. Em tempos de decisões rápidas e julgamentos apressados, muitas vezes feitos nas redes sociais, precisamos lembrar que a justiça que vem de Deus é paciente e completa. Ela não se deixa levar por emoções passageiras, mas busca o que é verdadeiro e eterno. Será que estamos dispostos a praticar esse tipo de justiça no nosso dia a dia? Podemos perceber que as fronteiras da Terra Prometida e a lei das cidades de refúgio não são apenas relatos históricos, mas ensinamentos atemporais. Deus, ao estabelecer limites geográficos e ao mesmo tempo criar espaços de misericórdia, nos mostra que sua promessa é sustentada pela ordem e pela graça. Não existe promessa sem fronteira e não existe lei sem compaixão. O equilíbrio entre essas duas realidades é o que mantém a vida em harmonia. Imagine se a Terra fosse entregue sem delimitações. Haveria disputa constante. Agora imagine se não houvesse um lugar de refúgio. A vingança tomaria o lugar da justiça. É assim que Deus nos ensina que tanto a ordem quanto a misericórdia são indispensáveis para mantermos a comunhão com Ele e com o próximo. As cidades de refúgio nos convidam a refletir sobre nossa própria postura diante do erro alheio. Somos rápidos para apontar o dedo ou abrimos espaço para ouvir, compreender e discernir? Muitas vezes, nossas reações revelam mais sobre nós do que sobre a pessoa que julgamos. Em nossa caminhada cristã, precisamos aprender com o coração de Deus, punir o pecado, mas buscar restaurar o pecador. E isso exige de nós humildade, paciência e amor. Se quisermos ser instrumentos de Deus no mundo, teremos que nos tornar também cidades de refúgio para aqueles que chegam machucados pela vida, carregando culpas e feridas que precisam ser tratadas na presença do Senhor. Você se considera um lugar seguro para as pessoas que buscam apoio? Outro ponto profundo é o papel dos levitas como guardiões desses lugares. Eles representam a proximidade com Deus, mostrando que o verdadeiro refúgio não é apenas um espaço físico, mas a presença do Senhor. Quando buscamos segurança em Deus, não estamos apenas protegidos de perigos externos, mas também expostos à sua luz, que nos transforma de dentro para fora. Isso nos leva a pensar: será que temos realmente permitido que Deus seja nosso refúgio ou temos buscado abrigo em coisas passageiras, como a aprovação humana, o dinheiro ou o conforto temporário? O refúgio de Deus não apenas protege, mas cura e renova. A lei do refúgio também traz um alerta importante. A misericórdia não deve se tornar conivência com o mal. O assassino intencional não tinha direito a permanecer na cidade. Isso nos lembra que a graça de Deus é abundante, mas não é uma permissão para viver em rebeldia. A cruz não foi erguida para justificar o pecado, mas para justificar o pecador que se arrepende. Assim como o homicida involuntário precisava permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote, nós precisamos permanecer em Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, para viver em verdadeira liberdade. E é essa permanência que molda nosso caráter e nos prepara para a herança prometida. Ao encerrar este capítulo, vemos que Deus não apenas entregou a terra e estabeleceu fronteiras, mas também formou um povo com princípios sólidos de justiça e compaixão. Ele não queria apenas que Israel ocupasse Canaã, queria que vivessem nela segundo o seu coração.
Hoje, Ele nos chama a viver do mesmo modo, com limites que preservam a ordem e com um espírito de misericórdia que preserva a vida. A verdadeira herança não é apenas o território que conquistamos, mas a forma como o habitamos, refletindo o caráter de Deus. E enquanto olhamos para as margens do Jordão, aguardando o próximo capítulo, podemos sentir que algo grandioso está prestes a acontecer. No próximo capítulo, veremos o milagre das águas do Jordão. Com as fronteiras estabelecidas e a justiça garantida, chega o momento mais aguardado, a travessia. A nova geração de Israel, guiada por Josué, verá o Senhor abrir as águas, assim como fez no Mar Vermelho. Um ato poderoso que não apenas confirmará a liderança de Josué, mas também marcará o início de uma nova era. A promessa deixará de ser apenas esperança e se tornará realidade diante dos olhos do povo. Este capítulo nos ensina que o Deus que estabelece fronteiras também abre caminhos de refúgio. Ele não nos entrega promessas sem antes nos preparar para administrá-las com justiça e misericórdia, que possamos viver com limites que protegem e corações que acolhem, e que, ao sermos refúgio para outros, possamos refletir a presença do Senhor em nós. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.